Fala pessoal, voltando, você já deve ter percebido aí o novo cenário aqui atrás, né? IA cria tudo, a IA hoje em dia cria tudo, então é temático, é para essa aula. Então vamos lá, vamos dar início ao estudo do estatuto. Eu não vou transcrever para aqui para a tela a letra de lei, eu presumo que você já esteja com o estatuto aí aberto em algum no celular, no tablet, no computador ou impresso, você vai fazer as devidas marcações. Nós vamos estudando, vamos fazendo as anotações. Eu vou acompanhar aqui do lado pelo meu tablet, eu estou com o estatuto aberto aqui no meu tablet. Então, a aula vai ser, eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico. Não vou ficar só lendo e marcando. Só que, a partir do artigo 6º, eu acho que eu vou ter que precisar trazer para cá, porque tem algumas coisas que a gente tem que ler. Tem que ler porque eu acredito muito que tem alguma questão dali na prova. Então, vem para a tela, vamos iniciar aqui pelo artigo 1º, né? Primeiro, pega aqui, já está aqui. Nós vamos tratar do Estatuto Penal, né? Da Polícia Militar. O Estatuto Penal você já sabe qual é a lei. E ele traz no seu artigo 1º, a finalidade do Estatuto. Finalidade do Estatuto. E você, como bom estudante, já vai ficar QAP para qual é a finalidade do Estatuto. Porque ele vai regular situação, ele vai regular deveres, ele vai regular direitos, que é bom, ele vai regular as prerrogativas. Preste atenção aqui, ó. Quando ele trata da situação, é aquela, se o militar vai estar ativo ou o militar é inativo. E a gente já sabe quais são os militares ativos. Aliás, a gente não sabe ainda, mas a gente vai estudar quem são os militares ativos, né? Que, se a gente for fazer aqui um paralelo, deixa eu pegar um azul. Militar ativo. Quais são os militares ativos? Os de carreira. E eu vou já explicar mais para frente, que estou fazendo só um panorama. Os de carreira. Aí aqui, vem para mim aqui, ó. Aí no estatuto, na lei, ele traz que, no inciso 2, que os ativos são os reformados, não sei o quê. Eu digo, isso deve estar com algum erro. Aí, mais para baixo tem assim, redação original. Com o inciso 2, eu vou deixar a redação original. Tem aqui, no inciso 2, que faz parte da ativos militares reformados por doença ou invalidez, ou que passarem para a reserva remunerada por ter concluído seu tempo de serviço, permanecerão na atividade. Ou seja, eu achei sem lógica. Então, vem para a tela. Outra situação de militar ativo são os alunos dos cursos de formação, né, em todos os níveis, aluno do curso de praça, aluno do curso de oficiais quando vem do meio civil. E aqui sim, os RR, reserva remunerada, mas quando convocados. Quando convocados ou designados. Então você já viu aqui comigo que quando o Estatuto diz que ele regula a situação, qual a situação? Se ele está ativo ou inativo. Os ativos são de carreira, são os alunos, são os da reserva quando forem convocados ou designados. E também ele regula a situação dos inativos. E quem são os inativos? Vem para a tela aqui comigo, vem para a tela. Os inativos, pessoal, são... Vou mudar aqui também a cor. Vou colocar esse roxo. Os inativos são esses garotinhos aqui, ó. São os da RR e os reformados. E qual a diferença de um para outro se ambos já estão aposentados? A diferença é que este daqui pode voltar à ativa. Esse não volta à ativa. Ambos recebem, continua recebendo QS, salário. A diferença, vem para mim aqui, a diferença é essa. Os militares ativos e os militares inativos. Nós temos 3 espécies de militares inativos e temos as espécies também de 3 espécies de militares ativos e temos também as espécies de militares inativos. Só que aí ele vai descendo mais, ele traz no inciso 3 outro inativo. Que qual é? Que é o militar que assumir cargo público eletivo. Deixa eu só resumir aqui para você, para ficar melhor. É o guarda, que aqui no Ceará a gente chamou polícia de guarda. É o político. É o PM que se candidatou e assumiu um cargo público eletivo. Entendeu? E ele ainda pode... Olha aqui, ó. Ele ainda, o militar
Ele é militar, ele se candidatou a um cargo eletivo, ganhou. Cara, ele ainda pode voltar ao serviço ativo. Aqui no Ceará, para o cara se candidatar, tem que ter 10 ou mais anos de serviço. E se depois que ele ganhar, quando ele voltar, terminar o mandato, ele vai para a reserva remunerada proporcional. Se ele tiver menos de 10 anos, ele é desligado do serviço ativo. Não volta mais nem a pau. Aqui em Alagoas volta. O cara tem a opção de voltar, vem para a tela. Ele pode voltar caso deseje, caso ele renuncie ao cargo, caso tenha terminado o mandato e ele não seja candidato à reeleição, caso ele não tenha atingido as idades limites, entendeu? Ele pode voltar. Isso é... Assim, eu fico vendo um avanço que na Câmara Federal eles já tentam isso de forma unificada, para que o militar, quando se candidatar a um cargo e ganhar, quando terminar o mandato dele poder voltar, porque no Ceará não pode, mas em Alagoas, desenvolvido, pode. Aí ele traz inciso 4, 5 e 6, que dá a entender, que dá a entender que são mais hipóteses de militares na inatividade, quando na verdade não são. Aí ele diz que no inciso 4, o policial militar eleito em cargo público durante o mandato fará opção de qual QS receber. Ele fala que o PM inativo por incapacidade física passará a perceber vencimento igual ao que era devido no serviço ativo. Ele fala que o previsto anterior, que é o que estava reformado por incapacidade física, é aplicar-se ao pessoal que já esteja na inatividade, ou seja, vem para a tela. Sobre a situação que o Estatuto regula, nós temos duas, ativo e inativo. Os ativos, os de carreira, nós vamos já aprender o de carreira, os alunos do curso de formação profissional que estejam matriculados, ou daqueles do curso de formação de oficiais que venham do meio civil, e nós temos aqui os da reserva remunerada quando forem convocados ou designados do serviço ativo. São os 3 da ativa. E os inativos, temos 3. O da reserva remunerada, o reformado e o político. O policial militar que se candidatou a um cargo público eletivo e ganhou. Essa é a situação dos policiais militares do estado de Alagoas. Agora vem para a tela, vem comigo. Ele regula também os direitos e vai estar um artigo próprio para isso. Se a gente voltar aqui, ó, se a gente voltar, vai ter algum que fala dos direitos aqui, ó. No artigo 30 vai falar dos direitos, né? Dos direitos. E também dos deveres, eu pulei aqui, ó. Vai falar do direito no artigo 30. Dos deveres, se nós pegarmos aqui, vai falar no artigo 31 e 32. Aqui, ó. Ele vai tratar, o Estatuto vai tratar no artigo 31. Das prerrogativas. Prerrogativas também no artigo 30. Tá aqui, ó. Artigo 30. Preste atenção, vem comigo. No artigo 1º, o Estatuto já diz tudo o que ele vai tratar. Então ele vai tratar da situação, quem está ativo, quem é inativo, ele vai tratar dos deveres, lá no artigo 31, ele vai tratar dos direitos, lá no artigo 30, ele vai tratar das prerrogativas, lá no artigo 30. Então, qual é o mnemônico para cá, Bregues? Qual é o mnemônico para cá, de Souza? Aqui no Ceará, ainda tinha era obrigações, aí nós usávamos aqui esse mnemônico, SD, pode, isso, no Ceará. Só que em Alagoas não tem o O. Então fica SDPD. Aí você cria um mnemônico na sua cabeça. SDPD, situação, deveres, prerrogativas, e direitos. O Estatuto regula essas quatro belezinhas aqui no seu artigo 1º. Ele já traz o que regula. Aqui eu escrevi em cima do título 11, mas beleza. Vamos passar aqui o slide. Você já entendeu aqui do artigo 1º, né? Entendeu? Eu acabei de falar do artigo 1º. Eu dei um resumão do artigo 1º, veja que ele pega todo o Estatuto. Agora nós vamos tratar do artigo 2. Veja, acompanha aí, faça as devidas marcações. Eu não vou transcrever o texto de lei agora no início para cá, vem para a tela. No artigo 2º ele diz que a Polícia Militar do Estado de Alagoas, Força Auxiliar e Reserva do Exército, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do Estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Para mim, você provavelmente vê o lendo, né? Parágrafo 1. A Polícia Militar, para fins de defesa interna, subordina-se diretamente ao Exército Brasileiro e deverá estar adestrada para desempenhar os místeres pertinentes à missão supra. Aí você lê isso aqui, você que nunca teve contato, diz, cara, como é que ele diz que ela é subordinada ao governador, depois diz que ela subordina-se diretamente ao Exército? Calma, recruta. Eu vou te passar o bizu agora, vem para a tela. Vamos lá. A PEMAL
Agora vamos botar bem bonitinho para você pegar esse bizu. A PEMAL, ela é auxiliar e ela é reserva de quem? Preste atenção aqui. Pode ser uma pegadinha do Exército Brasileiro. Pronto. Primeira informação que você deve ter. Por quê? Porque todas as polícias militares, elas são forças auxiliares e reservas do Exército Brasileiro. Não é da Marinha, não é da Aeronáutica, não é das Forças Armadas. É do Exército Brasileiro. Consigo entender essa primeira parte? Polícia Militar de Alagoas, ela é auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Por que ela é auxiliar e reserva? Calma, o parágrafo único explica, eu também vou te explicar. Aí ele vai e diz, é uma instituição permanente, vai arriscando aí. A PEMAL, assim como as outras polícias, ela se organiza com base na hierarquia e disciplina. O que é hierarquia e disciplina? Ordenação da autoridade em níveis diferentes. E lá, quando a gente for falar de hierarquia e disciplina, eu vou explicar para você o que é isso. Então, o que é hierarquia? É a ordenação da autoridade em níveis diferentes. É você saber que existe o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, o tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel, o coronel. São níveis diferentes. O soldado, o cabo, o sargento. Isso é hierarquia. Quando você entra na polícia, você tem que saber que existe hierarquia. Por quê? Porque sempre tem um que manda no outro. Acabou-se. Sempre vai ter alguém que vai mandar no outro. Vem para a tela. E disciplina é você cumprir tudo. Aí eu coloco leis, etc. A disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, ordens, normativas, ou seja, tudo. A ordem for legal, cumpra, você é disciplinado. Se tem lá na lei que você tem que patrulhar 1224, 1248, na escala, cumpra. Isso é disciplina. É a rigorosa observância e acatamento integral, não é parcial, pelo amor de Deus, não é parcial. Mas lá na frente a gente vai ver isso. A gente está tratando ainda do caput do artigo 2º. Então, retornando aqui, a Polícia Militar de Alagoas, ela é uma força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, você já sabe. Ela é permanente, sempre vai existir. Ela tem base, ela é organizada na hierarquia e na disciplina, você já sabe o que é. E ela é subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do estado. Beleza. Vamos puxar outra perninha aqui, para ver se fica bonito, que eu escrevo muito ruim. Vamos trazer isso aqui. Subordinação. A quem? Vamos lá. Ela vai se subordinar. Vou pegar outra cor aqui e pegar essa aqui. Ela vai se subordinar ao governador. Vai se subordinar ao governador do estado de forma administrativa e operacional. E ela vai se subordinar a quem? Que o parágrafo primeiro diz diretamente é o Exército Brasileiro. E qual hipótese? Em qual hipótese ele vai se subordinar? Para fins de defesa interna. Defesa. Vem comigo aqui, recruta. É o seguinte. Normalmente, em tempos de paz, como a gente está aqui, as polícias são subordinadas administrativa e operacionalmente. Como assim administrativa? Na sua parte de organização, nos seus setores estratégicos, operacional e tático, ao governador do estado. E operacionalmente também ao governador do estado. Mas digamos que está havendo uma grande instabilidade interna ou externa. O Brasil declarou guerra, aliás, o Brasil foi atacado e declarou guerra, uma guerra externa contra o país inimigo. Quem é que vai fazer a função de defesa interna? As polícias militares. Então elas saem dos comandos dos governadores e subordinam-se ao Exército Brasileiro. Novamente, não é Força Armada, não é Aeronáutica, não é Marinha. É Exército Brasileiro, que ela vai se subordinar diretamente quando tratasse de defesa interna. Preste atenção, as polícias militares são filhos do Exército Brasileiro. Acabou-se.
Acabou-se. Nós somos filhos do Exército Brasileiro. Tanto é que nosso regulamento, a gente usa o R-Cont, regulamento de continência, regulamento de honra, sinais de respeito é do Exército. O regulamento disciplinar do Exército foi inspiração para os códigos de disciplinas das polícias militares. Daí você tira. Então, tudo nosso vem do Exército. Não é à toa que é um general do Exército, do comandante de regiões, que faz fiscalizações de tempos em tempos nos quartéis das polícias militares. Então, vem para a tela. Matamos aqui. Sim, ainda tem uma parte final. Incumbida das atividades de polícia ostensiva. Aí nós vamos trazer aqui também. Cadê aqui? É uma corzinha. Deixa eu ver aqui. Esse azulzinho claro. A missão. Qual é a missão da Polícia Militar de Alagoas? Perfeitamente ele traz aqui no final. Polícia ostensiva. Polícia. Tá aparecendo em espanhol. Polícia ostensiva. E preservação da ordem pública. Viu aí? Vem pra mim. Quais são as missões constitucionais da polícia, lá na Constituição, da Polícia Militar? Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Não é isso? O que é o policiamento ostensivo? É o policiamento executado diariamente com características visíveis. Viatura você identifica só de olhar, fardamento você identifica só de olhar. Isso é o policiamento ostensivo. E o policiamento ostensivo, ele reflete, ele tem uma função de prevenção primordialmente. Porque se o vagabundo ia tentar fazer alguma coisa, se ele vier a viatura, a tendência é que ele não faça. Então isso é polícia ostensiva. E preservação da ordem pública é manter a paz. Imagina que está tudo em paz, não tem desordem, não tem tumulto, está tudo em paz. Então a polícia é para isso. Imagina, quando a polícia faz greve, o que acontece? A ordem pública é subvertida. É o caos, é mercado sendo saqueado, as instituições não funcionam, os prédios públicos não funcionam. Então a polícia militar garante tudo isso aí. Então a missão da polícia é esta: policiamento ostensivo, preservação da ordem pública. Então aqui, vem para a tela, a gente dominou aqui o artigo 2º do Estatuto. A gente acabou de matar o artigo 2º. Só retomando aqui o raciocínio. Polícia Militar de Alagoas é auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Está aqui. Ela é permanente. Ela é organizada com base na hierarquia e disciplina. Subordina-se administrativamente e operacionalmente ao governador, mas se for em casos para fins de defesa interna, vai se subordinar diretamente ao Exército Brasileiro e tem como missão a sua polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Adiantando aqui o conteúdo, nós vamos para o artigo 3º. E o artigo 3º diz assim, vem para mim para você ver eu lendo aqui para não ficar só na tela branca. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrências de leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constituem uma categoria especial de servidores públicos denominados policiais militares. Vem para a tela. O pessoal está dizendo isso aqui, que esse garotinho aqui e essa garotinha aqui se integram a PM de Alagoas, eles são destinados, aliás, não são destinados, eles são denominados policiais militares. É uma categoria especial, né, de servidores públicos denominados policiais militares. Vem para mim aqui agora na câmera. Quais são os outros nomes que a polícia é conhecida aí na sua região? Comenta aqui. Aqui a gente chama de meganha, de guarda, né? Aí os vagabundos, os homens, zebrinha, essas coisas. Mas, para a lei, para a sua prova, os integrantes da Polícia Militar de Alagoas, tanto faz ser homem quanto ser mulher, eles constituem uma categoria especial de servidores públicos que são denominados de policiais militares. Aí agora nós vamos ingressar no parágrafo 1º, que é lá da situação. Lembra que eu falei no primeiro slide que o Estatuto regula, dentre outros, a situação. E o que é a situação? É isso aqui que nós vamos estudar agora de forma determinada ou mais detalhada, que está no parágrafo 1º desse artigo 3º aqui, como eu coloquei aqui na lei. Então vamos lá. Vem comigo aqui para você ver eu lendo. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes condições: na ativa, aí traz os policiais militares de carreira, os alunos do curso de formação militar, os componentes da reserva quando convocados, e inativos, quando transferidos para a reserva, os reformados,
O policial militar que assumir cargo público eletivo, eu estou bem resumindo. Eu estou levando em consideração que você está lendo aí e faz a devida marcação. Então vamos lá. Vem para a tela aqui comigo. Deixa eu organizar essa bagunça aqui, né? Pronto, policiais militares. Situação. Policial militar. Esse antigão aqui. Ele pode estar na ativa. Ou ele pode ser inativo. Inatividade. Quando ele está na ativa, na verdade, estes são os da ativa, né? 1, 2, 3. Os militares de carreira. O próprio estatuto ele nos diz o que são militares de carreira, mas eu vou adiantar. Militares de carreira são aqueles que ingressaram, se formaram no curso de formação e a partir da formação estão contando a sua carreira até a aposentadoria, ou até pedir para ir embora, ou até ser expulso, ou até ser demitido, ou até acontecer qualquer coisa. Então, a partir do momento que ele se forma no curso de formação, ele já está ali trilhando dia a dia a sua carreira militar, a sua carreira, a atividade continuada e devotada. Então, a carreira, todo dia. Não é só quando está de serviço, é a carreira. Ele se formou, passou soldado, saiu oficial. A partir dali, a carreira dele começa a contar-se. Então, ali já é um militar do serviço ativo. E os RR, reserva remunerada, mas somente quando convocados / designados. Vem para mim. Quando o militar ele chega no fim da sua carreira, nos 35 anos de polícia, ele pede a aposentadoria. A aposentadoria, para nós, tem outro nome, chamado de reserva remunerada. Ele vai para a reserva remunerada, vai continuar recebendo, mas em algum momento, na reserva remunerada, ele pode retornar ao serviço ativo, ou por meio de convocação, ou por meio de designação. A gente vai estudar isso mais na frente. Geralmente, ele volta para prestar um serviço específico. Aqui no Ceará, por exemplo, ele volta para prestar serviço de guarda de prédios públicos estaduais, né, que chama BSP, Batalhão de Segurança Patrimonial. Mas também ele pode retornar para dar uma instrução ou transmitir um conhecimento que só ele tinha quando ativo e está lá na inatividade. Por exemplo, o cara é especialista em desarmamento de explosivos. Então o cara já está lá na reserva, precisa de alguém para transmitir esse conhecimento. Ele reverte e no momento que ele reverte, aí ele está na ativa. Ele é considerado em serviço ativo. Então ele vai voltar para transmitir aquele conhecimento para ele, então ele está no serviço ativo. Lembre-se, ele estava na reserva remunerada, inativo. Opa, precisou voltar ativo. Conseguiu entender aqui? Vem para a tela. Esses são os militares que estão na ativa. Isso aqui pode cair em prova bem bonitinho, perguntando que os militares da reserva remunerada serão considerados militares ativos, sem falar de convocação ou designação, né? E os que estão na inatividade são esses. 1, 2, 3. Os que forem transferidos para a reserva remunerada, ou seja, reserva remunerada, aí ele diz: permanecem recebendo remuneração do Estado, porém sujeito à prestação de serviço ativo mediante convocação e designação, ou seja, reserva remunerada, reformado. Os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, ativa e reserva remunerada, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo, continuando a perceber a remuneração do Estado. Vem para mim. Qual a principal diferença entre o militar inativo da reserva remunerada e o reformado? Da reserva já está dizendo, ele está no banco de reserva, ele pode entrar em jogo a qualquer momento. O reformado, não, ele não retorna mais para o serviço ativo, né? Ele pode ser reformado aí, quando ele está na carreira dele, se aposenta, vai para a reserva. Tem um determinado tempo que ele passa na reserva, se não for voltar para a ativa, aí ele reforma, acabou, não volta mais para o serviço ativo, né? Existe também a reforma por incapacidade, a gente vai estudar, mas aqui, basicamente, que você entenda de imediato que um militar inativo é um militar da reserva remunerada e um militar reformado e o político. Vem para a tela. E no inciso 3 ele traz que PM que assumir cargo eletivo. Cargo eletivo. Cargo eletivo será afastado do serviço ativo temporariamente, podendo voltar ao serviço ativo no mesmo posto ou graduação em que foi afastado. Desde que? Preste atenção, vem para mim aqui, ó. Olha a informação importante. Ele está dizendo que o policial militar que assumir cargo público eletivo, ele será afastado temporariamente. Mas essa temporariedade
deixa ele inativo. A questão pode trazer que o policial militar que assumir cargo público, ele será afastado definitivamente, marca um X. Ele não é afastado definitivamente, ele é afastado temporariamente. Por quê? Porque aqui traz as hipóteses. Ele pode voltar, tá aqui, ó. Podendo voltar ao serviço ativo no mesmo posto ou graduação em quem foi afastado. Desde que ele vai trazer as condicionantes. Qual é um? Vem para a tela, vamos aqui para a tela. Pronto. Militar inativo. Agora vamos mudar a cor aqui, vamos colocar o vermelho. Pode, temporariamente, coloca aqui, temporariamente, ou temporário, mais inativo. O tempo que ele estiver lá, ele está inativo, temporário. Por quê? Porque pode voltar ativa. Quando? Vou mudar aqui a cor novamente, vou pegar esse azulzinho. Quando é que ele pode voltar ativa? Aqui, ó. Caso deseje voltar, ou seja, se quiser. Segundo, qual é o segundo? Caso ele renuncie ao cargo público para o qual foi eleito, renúncia ao cargo eletivo. 3. Tenha terminado o mandato de referido cargo e não seja candidato à reeleição, ou seja, terminou o mandato e não se candidatou novamente. Qual é o outro? O 4. Não tenha atingido as idades limites do artigo 51. Aí a gente vai estudar quais são essas idades limites que faz os militares ir para a reserva de forma ex-ofício. Não atingiu, não atingir idade. E para cada posto, para cada graduação tem uma idade diferente. Idade limite. E o 5 é não estar sob júdice. Não está sob justiça, né? Não está dependendo de liminar. Sub júdice. Aí ele diz no inciso 4. O policial militar eleito em cargo público, durante o mandato, fará a opção de qual fonte deve receber sua remuneração. Vem aqui. Vem aqui para a tela. Vou pegar aqui. Aí esse daqui se elegeu. Escolhe qual salário receber. Aí ele diz que o policial militar que foi inativo por incapacidade física, ou seja, o reformado, passará a perceber vencimento igual ao que lhe era devido no serviço ativo e nunca inferior ao que percebe do seu paradigma mesmo posto. Isso aqui é regra. Eu não vislumbro uma questão que possa cobrar esse daqui como questão, mas você vai saber que o policial militar reformado por incapacidade física, logo ele é inativo, ele passará a receber o QS dele igual ao que recebia quando era no serviço ativo. É simples, isso é lógico, né? Aí o previsto no inciso anterior aplica-se ao pessoal que esteja em inatividade. Pronto, vem para a tela. Eu acabei de explicar para você quais são as situações dos militares, dos policiais militares de Alagoas. Ativo e inativo. Eu disse quem são os ativos, eu disse quem são os inativos. Nós acabamos de estudar aqui o artigo 3º, parágrafo 1º. Então, ele diz aqui, ó, no parágrafo 2º, são policiais militares de carreira aqueles que, oriundo do meio civil, concluam cursos de formação policial militar em todos os níveis, ou da adaptação de oficial permanecendo no serviço ativo. Vem para a tela. Aqui. Parágrafo 2º. Mudar a cor para preto. Parágrafo 2º do artigo 3º. Ele está dizendo que quem são os PMs de carreira? PMs de carreira. Lembre-se que é militar ativo aqueles militares de carreira. Sim, mas quem são esses policiais? São aqueles que concluíram o curso de formação. Pega o bizu, isso aqui é importante. Concluir o curso de formação na Polícia Militar, em todos os níveis, ou de adaptação de oficiais permanecendo no serviço policial militar. Então, a carreira é o seguinte, você está no curso aqui, ó. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Aqui é o período do seu CFSD, seu curso de formação, que você é aluno. Mas você é um militar ativo temporário. Quando você conclui o curso e passa a ser soldado,
aqui começa a sua carreira. Aqui você é considerado militar de carreira. Porque no parágrafo 3º ele diz que são policiais militares temporários aqueles que, oriundos do meio civil, são matriculados após concurso público para frequentar o curso de formação policial militar. Então aqui, ó, nós temos o parágrafo 3º, dizendo que você, enquanto estiver aqui, serão temporários. Porque vocês foram matriculados. São temporários. Terminou a carreira, aqui a carreira, 35 anos, vamos colocar aqui 35 curtos anos, você é um militar de carreira, e se é de carreira, é do serviço ativo, passou para cá, reserva remunerada, inativo, atingiu o tempo limite, reforma e inativo. Então aqui você conseguiu preencher. Daqui, claro, você vai de soldado, não sei como é aí as promoções de Alagoas, mas vamos botar que você vai de soldado até a subtenente. Numa carreira aí limpa, sem se enrolar e sem S13. Enquanto você é aluno, você é temporário do serviço ativo. Você é militar de carreira do serviço ativo. Quando você termina a sua carreira, você vai para a reserva remunerada inativo e se reforma também sendo inativo. Então vem para cá. A gente acabou de matar todo o artigo 3º do Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas, que também se aplica aos bombeiros. Então vamos falar do artigo 4º e 5º. Tranquilo, mas também eu acho que cai em prova, porque eu, no meu simulado, colocarei questões sobre esses dois artigos. Preste atenção, vou ler para você. O serviço policial militar consiste no exercício das atividades inerentes à polícia militar e à sua condição de força auxiliar e reserva do Exército, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar, relacionados com a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo. A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada e devotada às finalidades da corporação. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa, é privativa brasileira da carreira de oficial da Polícia Militar. Beleza, vem para mim aqui. O que você vai ter em mente agora? Você vai ter que diferenciar o que é serviço policial militar e o que é carreira policial militar. Pronto. Definiu isso. Por quê? Porque as bancas às vezes gostam de inverter. Ela dá o conceito. Ela diz que é carreira e dá o conceito de serviço. Aí você vai ter que se familiarizar com as palavras-chave. Vem para a tela. Beleza. O artigo 4º, ele vai tratar do serviço policial militar. E eu acabei de ler para você e você vai acompanhar. Serviço. O artigo 5º, vai ao bizu aqui que você não vai mais errar. Trata da carreira. Certo? Vou mudar até aqui agora as cores. Vamos pegar aqui o verdinho. O serviço policial militar, como eu falei para você, ele consiste no exercício de atividades inerentes. Então você vai ter que se atentar a algumas palavras-chave. Por exemplo, serviço consiste, preste atenção, consiste no exercício de atividades. Preste atenção, consiste no exercício de atividades. Qual é a palavra-chave aqui? Atividades. Falou em atividades, exercício de atividades, você vai lembrar que se relaciona-se a o que é que faz. O que faz. O que é que faz? O serviço faz o quê? Consiste no exercício de atividades. Como assim? Como assim o serviço de atividades? Isso aqui, porra, ó. Sair pra rua, patrulhar, abordar, etc. Isso aqui é o serviço policial militar. É sair pra rua, é patrulhar, é abordar, é prender. Esse é o serviço pra rua. Então, com isso aqui, você vai massificar o seu cérebro. Ou seja, é associar o serviço policial militar à ação na rua. Então, serviço policial militar. Aqui, ó. Associar isso, ação na rua. Porque não é só isso. Claro que tem o pessoal do serviço interno, né? Mas coloca aqui, ó. Ação na rua é o serviço diário, aqui, ó. O serviço diário. Como eu falei, sair pra rua, patrulhar, abordar é o serviço operacional. Isso é o serviço policial militar. Marque as palavras-chave para você não errar. E a carreira? O que é que a carreira faz? Beleza. A carreira, deixa eu mudar até aqui a cor de novo. Deixa eu pegar esse roxo. A carreira, pessoal, ela é caracterizada por atividade. Beleza, tem atividade também. Mas um está no singular e o outro está no plural. Mas, desculpa. Mas não é nem só isso. É atividade continuada. Atividade
devotada. Devotada a quê? Às finalidades da corporação. Da corporação. Escrevo torto, né? Acho que eu nem passo no psicológico. Então, serviço policial militar, você vai associar atividades. Consiste no exercício de atividades. Mas o que são essas atividades? É sair pra rua, patrulhar, é abordar, é prender, ou seja, a ação na rua. É o serviço de polícia. E a carreira policial militar? Carreira continuada. Você vai associar esses dois C. Carreira, atividade continuada e devotada às finalidades da corporação. Quais são as palavras-chave? Continuada e devotada. Devotada você vai ter a ver com fé, pensa em alguma coisa. Ou seja, é o crescimento na carreira, é a antiguidade, é a rotina de vida, é isso ali, é você saber que a pessoa começou como soldado e ele vai ser promovido a cabo, vai sair sargento, vai sair subtenente, e papapá, caixa de fósforo, que é a rotina, é a rotina militar, é o respeito, é a antiguidade, sabe o que mais? Isso é a carreira, isso é a carreira. Beleza, conseguiu diferenciar um para outro? O serviço policial militar é só aquilo, a carreira tem alguma particularidade, vou colocar de vermelho. Por que a carreira tem alguma particularidade? Porque a carreira, pessoal, ela é privativa do pessoal da ativa. Uma questão linda aqui, ó. Privativa do pessoal da ativa. Aí vem uma questão dizendo que os militares que estão na reserva remunerada possuem carreira. Não possui porque ele é inativo. Só quem possui carreira é o pessoal da ativa. E outra coisa, a carreira, quando se trata da carreira de oficial, o que é oficial de Souza? Eu não sei, nada, eu estou estudando para a polícia agora, eu não sei. Oficial é quem é de tenente até coronel full. Esses caras são oficiais. E essa carreira de oficial, ela é privativa, ou seja, no sentido de ser exclusivo, privativa de brasileiro nato. Presta atenção, brasileiro nato. Vem pra mim. Um praça pode ser naturalizado, um brasileiro naturalizado. Abriu o concurso para a Polícia Militar de Alagoas. O brasileiro naturalizado pode se inscrever. O estatuto não veda para praça. Mas se ele for se inscrever para oficial, só pode ser se for brasileiro nato. E o que é brasileiro nato? É aquilo que é nascido aqui no Brasil, recruta. Nascido no Brasil, ou no exterior, de pais e mães brasileiras que estejam a serviço do Brasil, ou que venha a ser registrado numa repartição pública brasileira. Pesquisa aí na Constituição o conceito de brasileiro nato. Eu estou lhe dizendo aqui que somente brasileiro nato pode ser oficial. Isso aqui vem lá do Exército, só para você ter ideia. Só brasileiro nato pode ser oficial das Forças Armadas, mesmo jeito é nas polícias, somente oficial. E por praça, não fala nada. E o que, é que a questão pode trazer para você? A questão pode trazer que a carreira de oficial... Olha aí a loucura da CESP. Com recente decisão, ou de acordo com decisões dos tribunais superiores, a carreira de oficial, visando o princípio da universalidade, pode ser atendida para um brasileiro naturalizado. Falso. Não adianta a história triste que ela inventar. É aquele negócio, a história é triste, infelizmente, mas só brasileiro nato. Acabou-se. E para praça, se trouxer assim, é possível que um brasileiro nato se torne praça da Polícia Militar. É possível. O estatuto não veda, pelo menos expressamente. Então é possível. É possível que um brasileiro naturalizado possa ser oficial da polícia? Falso. Não tem essa. Agora ele pode ser praça? É possível? Pode. Pega o bisu nisso aqui. Falamos do artigo 1 ao artigo 5º. Vou encerrar a aula aqui. Próxima aula nós vamos tratar do artigo 6º, é conceituação. Dessa primeira parte da aula aqui, eu acredito que vai cair tem um bom gabarito para cair questão daqui. Mas, como o cara é banca CESP, e aqui no artigo 6º, se eu não me engano, tem 25 ou são 28. Conceituação, como assim, Souza? Polícia ostensiva é isso. Posto é isso. Eu acho mais fácil cair daqui, do artigo 6º. Então, vou encerrar por aqui. Curta, comenta, compartilha e aguarda aí para a próxima aula. Até mais, pessoal.